Agora eu vou receber aqui Rubens Crispim Júnior, cineasta e diretor do filme que a gente vai falar hoje, do documentário O Bexiga é Nosso. Muito bom dia, muito bem-vindo, Crispim. Como é que você está? Bom dia, Sofia. Tudo em ordem por aqui. Obrigado por abrir essa janela aí para a gente poder falar do Bexiga é Nosso. Claro, é um prazer te ter aqui. Sempre todas as sugestões de filmes e de pautas que nos traz o Isidoro Gugiana são excelentes. Eu fico sempre muito feliz quando ele divulga algum filme para nós. Quero aproveitar para agradecer Isidoro Gugiana pelo contato com o Rubens Crispim. Rubens, para começar, queria saber se o seu filme seria enquadrado nesse código Reis que eu comentei aqui no dia como hoje. Olha, provavelmente. Eu não tenho acesso, né, a todos esses itens, mas é um filme que fala de luta, que fala de ancestralidade, de resistência, que eu acho que o mais interessante no filme, e que acho que é o que mais pode incomodar aí o status quo, né, tanto de hoje quanto de décadas atrás, é o exemplo que esses grupos sociais populares que se organizam ali no Bexiga mostram, né? Então, são grupos que se organizam, que conseguem ter uma série de vitórias, né, em cima do governo, da prefeitura, de órgãos públicos, enfim. Então, eu acho que esse exemplo de resistência é das coisas que mais incomoda aí o modo como as coisas são organizadas, né? A política, e enfim. Então, eu também acho que eu fiz o filme de uma maneira que ele fala com todo mundo, não é um filme nichado para algum tipo de público, é um filme que a ideia dele é que ele realmente possa ser visto aí por todas as pessoas, todas as idades, mas é um filme que tem questões políticas, né, sociais. Então, num país como o nosso, onde existe uma desigualdade muito grande, né, onde a política não é feita para todo mundo, é feita para poucos, né, eu acho que é um filme que, de alguma maneira, ele seria, acho que nessa época aí, censurado, de alguma maneira, ou com cortes, ou, enfim, na sua totalidade. Sim. Rubens, o que mais me chamou a atenção, porque são diversos bairros, cidades inteiras, no Brasil, em todo o país, né? Não só em São Paulo, aqui em Florianópolis, de onde eu falo, que tem sofrido com a especulação imobiliária, que tem sofrido com planos diretores que não levam em conta o meio ambiente, que não levam em conta as verdadeiras necessidades da população, que propõem verticalização das cidades, destruição de locais históricos. E algo que me chamou muita atenção do filme é que, em vários momentos, as pessoas que você entrevistava falavam: o bairro se uniu e conseguimos isso, o bairro se uniu e a gente conseguiu impedir, por um primeiro momento, né, conseguimos impedir a construção da linha de metrô que estava em cima de arqueologia, de um quilombo urbano. Isso me chamou muita atenção, e aí eu queria te perguntar, primeiro, qual que é a sua ligação com o bairro do Bexiga? Por que você escolheu produzir um documentário sobre esse bairro? Eu sei que não é o primeiro, então qual que é a sua ligação com esse bairro? E o que você visualiza da história do bairro e que faz dele tão diverso nesse senso de comunidade, de organização e de sensação de pertencimento que as pessoas têm a esse bairro? Legal. Bom, a minha relação com o bairro do Bexiga já vem de vários anos, mais de 10 anos. Eu, na minha adolescência, assim, início da fase adulta, frequentava o bairro pela sua vida noturna, né, que ainda é muito pujante
e viva. Mas o Bexiga, ele é uma periferia no centro, né? Ele é um território com características muito peculiares e que tem uma história muito incrível. Então, não é à toa que ele consegue ter essa série de características, né, que o diferenciam de qualquer outro bairro em São Paulo. Então, há mais de 10 anos, eu comecei a fazer um filme sobre uma banda, né, que atua no bairro do Bexiga, o Bexiga 70, que é uma banda de afrobeat, instrumental. Fiz um filme que acompanhou essa banda por uma série de cidades no Brasil e fora do Brasil. E depois disso eu trabalhei numa organização social, né, que chama OS, que é uma empresa privada que administra verbas públicas, que é lá no Bexiga, que chama Amigos da Arte. Então eu fiz uma série de filmes, documentários, gravei muitos shows de diversas bandas, tal, mas que essa organização tem uma ligação muito forte com o bairro. Então a gente fez filmes sobre mulheres do Bexiga, personalidades do Bexiga. Então eu conheci uma série de pessoas, de organizações, de comunidades que atuam nesse território, né? E aí eu tive uma vontade de me aprofundar e mostrar melhor essa pungência, essa força, né, que o Bexiga tem, que vem dessas pessoas, né? Sem dúvida, se não fossem essas pessoas que dedicam a vida, o tempo, muita energia para que essas lutas aconteçam e o mais importante, de que elas consigam ter uma vitória, né? Porque é muito difícil você lutar contra o que está estabelecido, né? Contra o sistema, contra uma série de políticas que são feitas para que aquilo em determinado momento dê certo, não a vontade do coletivo, tal. Então, para a preparação desse filme, a gente fez uma série de entrevistas, né, com muitas pessoas, com muitos grupos. Foi feita uma seleção. Eu fiz isso com a roteirista, com a Ana Durães, que trabalha comigo já há muito tempo, e a gente aí fez um funil, assim, um recorte, né, do que a gente achava que era mais interessante mostrar naquele momento, né? Então a gente entrevistou e acabou colocando no filme a luta do movimento Mobiliza Saracura Vai Vai, que é sobre a descoberta, né, durante as escavações da linha 6 do metrô, de um sítio arqueológico de enorme importância, não só para São Paulo, mas para o Brasil, onde existiu o Quilombo Saracura, né, no século XIX, antes disso também. Esse sítio recentemente teve uma aprovação pelo IPHAN de que ele precisa ser preservado, não só nos seus achados, nos objetos que foram encontrados lá, mas na sua materialidade. Tem uma série de construções ali que vão ser preservadas, que por muito pouco teriam sido destruídas, né, e escavadas e perdidas, né? Essa é uma luta muito importante. Acho um exemplo brilhante de como que uma organização popular articulada consegue reverter situações adversas, né? Lutar contra uma concessionária colocando bilhões de reais ali para construir
uma estação de metrô que é muito importante. Lembrando, o movimento nunca se colocou contra o metrô, né? O metrô é uma coisa excelente para todo mundo, mas é a favor do metrô, mas sem apagamento histórico, né? Então, uma outra luta muito importante é a do Teatro Oficina, que também é um teatro que está ali no território do Bexiga há décadas, né? E que tem um terreno ali vizinho, que era do Grupo Silvio Santos, até pouquíssimo tempo atrás, que queriam construir um shopping, queriam construir uma série de coisas, mas passa um rio ali embaixo, né? Que é um rio que passa pouquíssimos metros, que tem água potável, né? E por conta desse rio não foi possível construir esse shopping, porque para fazer o shopping tem que fazer uma escavação muito grande, né? Então, por sorte, foi inviabilizado essa construção, mas sempre existiu uma luta por esse território, e agora, recentemente, a prefeitura desapropriou esse território foi adquirido e agora vai ser construído o Parque do Rio Bexiga. É um parque, né, para a comunidade, que é muito carente de áreas verdes e de espaços públicos, né? Então, agora está sendo feita uma concorrência aí para ver que projeto vai ganhar e para ser construído esse parque. E um outro coletivo muito importante também é o CCBix, que é uma ONG fundada pelo Tony Nogueira, que é uma pessoa que é muito ativa lá no bairro, que promove uma série de eventos gratuitos, o Dia do Grafite, com uma série de outras pessoas. Tem um prédio ali que ele loca para sempre empresas e pessoas ligadas à arte, né, educação. Então tem estúdio de som, tem residências artísticas, enfim. Então, aí também a gente vai vendo outras pessoas que individualmente lutam pela memória, pela preservação. O Bexiga, ele é um território tombado, né, há mais de 20 anos. Isso também faz uma grande diferença, porque ele conseguiu bloquear aí a especulação imobiliária, né? Porque é um território que está entre a Paulista e o centro de São Paulo, né? Assim, dizem, né, o filé mignon aí. Todo mundo gostaria de de derrubar ali aquela série de casas e construir prédios, mas graças ao tombamento isso tem sido bloqueado, né? E Rubens, sobre isso do tombamento, porque em algum momento do documentário vocês falam, né, do tombamento da primeira casa lá de 1889, se eu não me engano, e diversas outras casas ali são tombadas, mas você tem demolições de casas feitas ilegalmente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre o envolvimento do Grupo Silvio Santos na região, incluindo até a questão do Teatro Oficina. São mais de 200 imóveis tombados. Quem começou esse tombamento foi o Walter Taverna, e a família dele segue preservando tanto a memória dele quanto a memória dessa ação, né, que foi muito inovadora, né, que inclusive na época não teve também uma aceitação muito boa, né? Todo mundo, porque quando você tomba um imóvel, você tem uma série de limitações, né? Do que você pode reformar, do que você pode fazer, de como você pode vender, enfim. Então, foi uma atitude brilhante do Walter. Hoje em dia, quem cuida disso é a Solange Taverna, que é filha dele, as netas, enfim, é uma coisa, tem uma questão familiar assim muito muito grande lá, esse envolvimento tanto
das famílias, assim, nessas lutas. Então, você vê muito casos de pai, mãe, que são moradores do Bexiga, ou mesmo até pessoas que, pela questão da especulação imobiliária, tiveram que sair do Bexiga, mas que são presentes nos eventos e tudo mais, enfim. Então, mesmo com o tombamento, né, ainda existem demolições irregulares. É um absurdo isso, né? Porque você vê ali, tem até no filme uma cena que foi a Nádia Garcia, que é uma representante do portal do Bexiga, que é um portal que mantém o bairro informado das atividades. Tem muitas atividades no bairro, né? Um bairro que se autoalimenta com as suas atividades, com seu calendário cultural, com, né, festas, shows e atividades. Então, a Nádia gravou esse vídeo de uma casa que foi destruída, porque depois que você derruba, né, o imóvel, tal, tem uma série tem multa, tem o quê, mas você já não consegue, você já, né, aquele bem, aquele imóvel já não existe mais. Então tem esse tipo de caso, tem casos de construções irregulares que derruba uma casa, constrói um prédio ali, derruba 2, 3 casas, faz um prédio, depois do prédio pronto, às vezes acontece de embargar a obra ou não, enfim. Então, lutar contra a especulação imobiliária nesse momento em São Paulo é uma luta, assim, Davi contra Golias, assim. Então, é muito difícil, né? Mas o pessoal é muito articulado e tem uma série também de vereadores, deputados, que estão ajudando nessa luta de levar essas questões para o ambiente aí político, né? Para que esse tombamento realmente seja preservado. Sobre o Grupo Silvio Santos, eu, sinceramente, ele tem a sede, né, ali perto do Teatro Oficina, até onde eu sei, né? Também não tenho muita informação sobre isso, e o que eu sei é que foi uma luta muito grande aí entre o grupo e o fundador do Teatro Oficina, né, Zé Celso Martinez Correia. E felizmente, né, nesse caso específico, tivemos aí uma vitória da cultura, né, uma vitória para a população do Bexiga, que vai ser a construção do Parque do Rio Bexiga, e uma coisa muito especial que eu nunca vi acontecer, que é ver um rio sair de dentro da terra, né? A gente, em São Paulo, vê os rios serem canalizados, os rios serem escondidos. Então, eu nunca vi, e tenho certeza que vai ser uma cena bem inédita, né? A gente poder ver esse rio de águas limpas, assim como também é o rio Saracura, que passa ali onde era o quilombo do Saracura. Tem uma série de rios limpos, né, que merecem aí serem devolvidos para a superfície e para a população. Érica perguntou qual é o nome do filme. É O Bexiga é Nosso. E depois a gente já vai, uma das perguntas vai ser como a gente consegue ter acesso, né? Você vai vir aqui para Florianópolis, você vai estrear aqui também o documentário Bexiga é Nosso. E falando nisso, Rubens, vou passar aqui o trailer do filme, antes de a gente continuar a entrevista. Qual é a lágrima que te comove? Qual é a dor que te causa empatia? Hoje completam 135 anos da mentira da falsa abolição. Bexiga é o chão que conta a minha história.
É um quilombo urbano. É a resistência. Que é um território popular que tem uma confluência de matrizes africanas, nordestinas. Ele é um bairro que você tem uma relação com a comunidade muito grande. O Mobiliza Saracura Vai Vai nasce de um dom que o Bexiga tem, que é a fofoca. Da criança até o velhinho, eles estão espiando tudo e todos. Com as obras do metrô não foi diferente. Encontra-se, então, uma série de artefatos antigos. O metrô e a construtora trata como um objeto qualquer e a gente começa a luta para evidenciar o Quilombo Saracura. Eu acho que, na verdade, a descoberta do sítio arqueológico ele só veio reafirmar aquilo que a gente não tinha documentado, mas reafirma, né, essa ideia do quilombo. É o maior tombamento do estado de São Paulo. E esses casarias eles começaram a ser demolidos pela especulação imobiliária. Revelou-se um território ecológico. A possibilidade de que isso pudesse ser um vazio vital, de fato. Foi criado o projeto de lei que instaura, né, o Parque do Rio Bexiga como uma área de interesse público. Mas acho que a gente também tem o dom de resistir. O dom de resistir para poder existir, de fato. Primeiro o camaleão abriu os olhos e disse: tudo que é vivo e também morto transmuta. As pedras para nós vão virar pão. Esse filme é muito lindo, o documentário também. Eu recomendo a todo mundo que assistam quando estrear. E Rubens, você falou ali no final, antes de a gente passar o trailer, sobre o projeto Parque do Rio Bexiga. No documentário, o parque tinha sido feito projeto e ele tinha sido aprovado na Câmara Municipal, mas o prefeito tinha vetado o projeto do parque. O que aconteceu de lá para cá? Foi uma mudança, né? Ele tinha sido... A luta ali tinha tido um revés muito grande, né? Mas foi depois retomado, principalmente pelo falecimento, né, do Zé Celso. Então foi feita uma grande mobilização pela memória dele, pelo legado dele. Então, uma série de pessoas, de grupos, né? O Eduardo Suplicy, uma série de pessoas que viram que esse parque tinha que existir, em homenagem ao Zé Celso, em toda essa luta aí de mais de 40 anos por esse território. Então, eu acredito que por isso, né, esse projeto voltou e felizmente foi aprovado, e agora é uma questão de tempo aí para a gente poder ver isso acontecer de fato. Uhum. Tem um termo que se utiliza para a migração, que é o desenraizamento. Ou seja, quando a pessoa é obrigada a sair do seu lugar e perde, né, a sua casa, o seu lugar. Então, um processo de desenraizamento. E eu vejo isso acontecer nas cidades, mesmo quando não se migra, ou seja, quando você é expulso do local de onde você mora pela alta dos aluguéis, quando você é expulso por alguma obra, quando é expulso por desastres naturais. Então, esse processo de desenraizamento acontece mesmo sem você migrar, né, de uma cidade para outra ou de um país para outro. E algo que eu vi no Bexiga é essa luta pela história, pela memória, pelo quilombo urbano que tinha ali, pelo direito a se ocupar, né? Você tem na Rua Maria José, que foi ocupada pelas crianças para jogar futebol, e a rua, eu gosto muito quando uma das pessoas fala que a rua virou uma extensão da casa. Uhum.
a própria forma como a população integra os migrantes, né? Porque São Paulo, assim como diversas capitais, tem a presença muito grande de migrantes e de migrantes nordestinos no bairro, na região do território do Bexiga, e você tem a festa junina, que é algo que é muito mais famoso e maior no Nordeste do país. E eu queria que você falasse um pouco sobre a luta contra esse desenraizamento e sobre a unidade dessa comunidade. Legal. Eu vejo que essa união, né, popular, ela faz efetivamente com que o Bexiga hoje se tenha essa essência, essa alma do quilombo. Então, essa série de grupos, né, populares, articulados, ela faz com que essa população busque no quilombo uma essência, uma ancestralidade, para que eles consigam se unir, né? Mesmo esses grupos, cada um deles, eles são interligados, eles estão sempre em contato, estimulando o outro, um ajudando o outro. Então, é muito legal de ver, e acho que isso é um grande exemplo que o Bexiga dá desse processo de aquilombamento, né? E de luta contra a especulação imobiliária, luta contra a expulsão, né, das populações mais carentes, mais pobres, para as periferias. Então, o Bexiga, ele é conhecido muito porque é muito adensado, um adensamento populacional muito grande. Se não me engano, acho que é o maior de São Paulo. Por quê? Porque existe uma tradição ali dos cortiços, de imóveis de pequenas dimensões. Então é muito legal ver o Toninho, que é um líder comunitário, falar que a rua é uma extensão da casa, né? E é isso mesmo. Então, a rua no Bexiga é um lugar de muita troca, de muita efervescência, assim. É uma rua muito gostosa de você andar, de você circular, tanto de dia quanto de noite, sabe? É muito legal isso. Então, eu acho que essa filosofia e essa maneira de olhar para o território de uma maneira coletiva é sensacional. Eu acho que é uma das grandes lições que esses movimentos e que o bairro como um todo oferece para todo mundo, para todas as capitais brasileiras, né? E acho que isso é universal, porque tem aquele ditado que fala: você quer ser universal, conta a história da sua aldeia, né? Então, eu acho que esse território aí, essa aldeia, esse quilombo chamado Bexiga, ele está num momento muito, muito forte também de sentir que essa articulação e que a comunidade tem muita força, né? Para conseguir aí as demandas e as reivindicações tão importantes aí num país como a gente vive, em que o coletivo não só o país, mas nesse sistema capitalista, né, onde o coletivo não é priorizado, né, infelizmente. Exatamente. Aí ele quebra com esse individualismo, né, que faz com que você não consiga se proteger desses ataques como o que tem acontecido no território do Bexiga, né? Se não fosse a organização comunitária, já teria se destruído, como fala no documentário, né? Esse bairro era para ter sido demolido há muito tempo. Exatamente. Rubens, não tem como fazer jornalismo sem cultura. Acredito que também não tem como fazer luta política sem cultura. Isso eu acho que um dos cernes desse documentário, né? Como ele mostra o teatro oficina no Bexiga, como mostra a escola de samba Vai Vai. E eu queria te perguntar sobre a escola de samba Vai Vai. Qual é a integração dessa escola na luta pelo bairro do Bexiga e também sobre o que aconteceu em 21, né? 2020, que a escola de samba perdeu o seu local e que até hoje ela não tem, né, um espaço social da escola de samba no território do Bexiga. Exatamente. Bom, o cordão carnavalesco Vai Vai é
é uma joia, tanto da cidade, né, como do bairro ali. É uma organização muito importante e que perdeu a estação de metrô, e o Quilombo, né, estão sendo construídos aonde era a quadra do Vai-Vai. Essa linha de metrô, ela foi primeiro projetada e desenvolvida por uma concessionária, depois teve uma paralisação e aí uma outra concessionária assumiu. No projeto antigo, a quadra ela não seria demolida, né? Mas pela concessionária nova, ela foi demolida. A escola de samba recebeu, desculpa, um terreno onde seria construído a quadra. Só que esse terreno ele estava próximo de hospitais e não pôde ser construída a quadra lá. Então, hoje, o Vai-Vai está sem essa quadra no território, ele ensaia em outros lugares, ainda está numa situação muito ruim. Existe um terreno lá, um prédio, que é na avenida principal, ali na Rui Barbosa, que era o antigo Teatro Zácaro. Então, a vontade agora é que esse território ali, onde era o Teatro Zácaro, se transforme, né, na quadra do Vai-Vai. Isso ainda não aconteceu, isso é uma coisa que ainda envolve uma série de lutas aí, mas estamos todo mundo aí torcendo para que isso aconteça e para que o Vai-Vai volte a ter esse espaço, né, ali. Eu estava conversando esses dias com uma moradora do bairro, a Sol, que é uma querida, e que eu acabei conhecendo através do processo, né, de feitura do Bexiga é Nosso, e ela estava contando como que era, né, essa quadra, né, antes era de chão batido ali, né, e depois nem tinha nem teto, depois foi feito uma lona de circo, e ela tem todas essas lembranças, né, de ir escondido da mãe para os ensaios, né, porque o ensaio que acontecia de domingo era onde todo mundo se reunia, né, onde, por essa falta de espaço, né, as pessoas iam para a quadra para se encontrar, para se ver, para ouvir um samba, mas principalmente para se encontrar, né, para brincar, para conviver, né? O Bexiga é um bairro, é um território de convivência muito grande. E depois foi evoluindo, tá? Mas a quadra também não era muito grande, então sempre o samba acontecia na rua, os ensaios eram na rua, e também na avenida ali, na Rui Barbosa, que tem uma extensão grande, que pouco simula um pouco a extensão do sambódromo, né? Então, para a escola poder ter uma ideia do que era, como que seria a organização, né, das alas, tal, eles ainda usam muito a rua como esse ambiente de coletivo para poder ensaiar, treinar, enfim. Então, a situação aí do cordão carnavalesco Vai-Vai ainda é muito delicada e eu espero que eles consigam reverter essa situação e voltar a ter uma quadra onde eles merecem dentro do território do Bexiga. Claro, até porque eles cantam sobre o território. No samba enredo desse ano tá ali o quilombo urbano, o Saracura, fala sobre o Zé, né? Isso, exatamente. O Zé Celso. E então que eles tenham direito a treinar no seu próprio território, né? Que isso é muito importante em todas mais uma luta, a luta continua, são muitas e serão ainda contínuas, mas com essa mobilização coletiva e com essa organização conjunta, né? Todo mundo as coisas são decididas
coletivamente, em prol do coletivo. É muito bacana de ver como que no filme tem uma passagem que é exibido dentro do meu filme, a gente mostrou a exibição de um outro filme. E foi muito legal de ver isso acontecer. Eu cheguei mais cedo ali onde era, o filme foi exibido no tapume da obra do metrô, ali no lado do Bar do Paraíba. É um bar que sofreu muito com essa obra, porque antes passava uma rua ali, agora essa rua foi interrompida, então virou uma rua sem saída, que tem pouco acesso, então pouca visibilidade, né, para esse bar, mas que continua firme lá. E aí chegou um pessoal, trouxe uma cadeira, outro trouxe um banco, um trouxe o projetor, outro trouxe uma caixa de som, chamaram um pipoqueiro, e foi muito bonito de ver. Eu fiquei muito emocionado de ver essa articulação e como que cada um levando um pouco, cada um ajudando um pouco, a coisa acontece. E o filme O Bexiga é Nosso já foi ou vai ser projetado também no Bexiga? Ele precisa ser projetado na rua, ele vai ser, não foi ainda. Hoje, aqui em São Paulo, no espaço Petrobras e Cinema, ali na Rua Augusta, que é um cinema de rua muito tradicional de São Paulo, vai ser exibido gratuitamente. Quem estiver me ouvindo aí, está todo mundo convidado, às 7 horas, lá na Rua Augusta, 1475, na Sala 3. A gente vai ter a pré-estreia do Bexiga é Nosso, ele entra em cartaz na quinta-feira, e hoje tem essa pré-estreia gratuita. A ideia é que o filme seja... já foi exibido gratuitamente muitas vezes, ele participou de um festival muito bacana que tem aqui em São Paulo, que é a Mostra Ecofalante, uma mostra dedicada a filmes sociais, né? Filmes que têm uma relação ecológica e social, né? O filme foi vencedor pelo júri popular de uma mostra que chama Território e Memória, né? Muito relacionado mesmo ao tema que a gente aborda no filme. Então, o filme passou numa série de salas gratuitamente. O filme também foi exibido numa casa de samba que tem ali no Bexiga, que se chama Casa Sincopada. O filme foi exibido, então, em alguns lugares, mas ainda na rua ele não foi, mas ele será. Eu quero que seja exibido lá na rua Maria José, que é onde meu pai nasceu, ali na rua, com parteira. Então vai ser uma emoção muito grande lá, levar meu pai para ver o filme onde ele nasceu, e para toda a criançada também ver, a molecada. E o Brasil é muito carente no acesso à cultura, né? Os números são muito gritantes da pequena parcela da população que consome cultura. O cinema das artes é o que tem mais entrada, né? Mas ainda é muito pouco. Então, o meu trabalho, assim, de uma maneira geral, como documentarista, né, como artista, é levar a cultura para o máximo de pessoas possível, deixar a cultura palatável para toda a população, né? A arte, a cultura, ela no Brasil ainda ela é muito elitista, né? Ela atinge públicos muito elitistas. Então eu acho que eu vejo como uma missão, né? Democratizar e popularizar a arte, porque a arte, ela, como diria o Gilberto Gil, que eu gravei uma entrevista com ele lá no Teatro Sérgio Cardoso, a cultura deveria ser servida como na cesta básica, né? Como arroz, feijão, você deveria consumir cultura. Então, ela não é para ser estritamente das populações mais privilegiadas, né? Todo mundo merece, tem que ter acesso à cultura. Sim. Tem eu não vou lembrar o nome da pessoa que você entrevista,
porque eu sou péssima com nomes, mas uma delas, ela fala em dignidade. E eu acho que a Solange é o direito à cultura, o direito ao acesso a bens culturais é também dignidade, uma dignidade humana, dignidade material, como fala ela, desde seu início da sua vida até essa dignidade após a morte. Então, com aqueles artefatos de populações que viveram ali e que constrói esse território que é o território do Bexiga. Rubens, muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Parabéns pelo teu filme, porque além de ser um documento histórico, ele pode ser utilizado, né, como uma arma para a luta da população do Bexiga, e uma luta que não é só ali do bairro do Bexiga, é de toda São Paulo, é de todas as cidades brasileiras, porque é isso que você falou, explica a aldeia, explica também o todo, né? Muito obrigada pela tua presença, uma ótima estreia hoje à noite. De novo, para quem aqui nos acompanha aqui de São Paulo, no Espaço Petrobras de Cinema, na Rua Augusta, 1475, dia 31, hoje às 19 horas, com ingressos gratuitos para assistir esse belíssimo filme. Obrigada, Rubens. Obrigado você, Sofia, e ao portal aí, Desacato, por essa oportunidade de falar do filme. Valeu demais. Aqui, Rubens, a Érica Cardoso perguntou quando o documentário vai ser exibido no YouTube, na Netflix. Tem previsão de ir para as plataformas de streaming? Tem. Ele já está na plataforma da Claro, que é o Now, né? Ele pode ser alugado. E ele foi exibido pelo Canal Brasil, né, algumas vezes, mas ele está disponível pelo VOD, né, Video On Demand, que você pode alugar. Quando terminar esse período contratual aí, né, que o filme foi licenciado, ele vai ser disponibilizado gratuitamente no YouTube e tudo mais. Legal, então fica aí para quem não puder ver no cinema, quem não puder ver na rua, ou na plataforma da Claro, fica aí. É da Claro, desculpa? É da Claro, Isso. Daí depois vai estar disponível, então, no YouTube. Rubens, mais uma vez, muito obrigada. Audiência, obrigada por estarem com a gente aqui desde o JTT, às 8h30 da manhã. E amanhã tem mais. Nos reencontramos aqui no Mural da Manhã, às 10 da manhã. Um abraço. Valeu. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.